Em dezembro de 2024, o Brasil deu um passo histórico ao sancionar a Lei 15.069, que institui a Política Nacional de Cuidados. Essa lei, regulamentada recentemente pelo Decreto número 12.562 de julho de 2025, representa um marco normativo que confere visibilidade e reconhecimento a uma dimensão essencial da vida social: o cuidado. Paralelamente, junho de 2025, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu a Opinião Consultiva 31 de 2025, a pedido da Argentina, estabelecendo o conteúdo e alcance do direito ao cuidado como direito humano autônomo no sistema interamericano. Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Defensorarei. Eu sou o José Ribeiro e hoje vamos abordar um tema de extrema relevância: o direito ao cuidado. Esses dois marcos indicados inicialmente, um nacional e outro internacional, convergem para reconhecer o cuidado não só como uma necessidade básica, mas também como um direito fundamental. Segundo essa lei brasileira, o cuidado ele é definido como o trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários à sustentação e reprodução diária da vida humana, da força de trabalho, da sociedade e da economia, garantindo o bem-estar de todas as pessoas. Esse direito compreende três dimensões fundamentais: ser cuidado, cuidar e o autocuidado. Vamos entender melhor então essa lei. A Política Nacional de Cuidados estabelece 8 objetivos principais que merecem um destaque. O primeiro deles é o de garantir o direito ao cuidado de forma gradual e progressiva, sob perspectiva integral e integrada de políticas públicas que reconheçam a interdependência entre quem cuida e quem é cuidado. O segundo é o de promover políticas públicas que garantam acesso ao cuidado com qualidade, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. Terceiro, implementar ações do setor público que possibilitem a compatibilização entre trabalho remunerado, necessidades de cuidado e responsabilidades familiares. O quarto objetivo visa incentivar ações do setor privado e da sociedade civil para essa mesma compatibilização. O quinto foca na promoção do trabalho decente para trabalhadoras e trabalhadores remunerados do cuidado, enfrentando a precarização e exploração do trabalho. O sexto objetivo é particularmente relevante e merece uma atenção especial de vocês, que é o de promover o reconhecimento, redução e redistribuição do trabalho não remunerado do cuidado, realizado primordialmente pelas mulheres. O sétimo busca enfrentar as múltiplas desigualdades estruturais no acesso ao direito ao cuidado. E, por fim, o oitavo visa promover mudança cultural relacionada à organização social do trabalho de cuidado. Agora, voltando a atenção para as diretrizes da política, a gente tem que elas reafirmam princípios fundamentais, como o da transversalidade, intersetorialidade, territorialização e participação social. E a gente também pode destacar, dentre essas diretrizes, a previsão de uma formação continuada para agentes públicos e cuidadores familiares ou comunitários, além da garantia de acessibilidade em todas as dimensões. Agora a gente vai entrar aqui nos princípios orientadores. E aqui tem uns pontos muito interessantes. A política ela se baseia em 13 princípios orientadores. Aqui especial atenção para quem presta concurso de defensoria. Dentre os princípios orientadores, a gente pode destacar universalismo progressivo e sensível às diferenças, a corresponsabilidade social entre homens e mulheres, antirracismo, anticapacitismo e antiidadismo, além da parentalidade positiva e interdependência entre quem cuida e quem é cuidado. Dentre o público prioritário da política, a gente tem crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e trabalhadores do cuidado, sejam eles remunerados ou não. Então, aqui são vários públicos alcançados pela Defensoria Pública.
Essa norma ela determina que as múltiplas desigualdades de raça, classe, gênero, idade e deficiência devem ser consideradas na definição e na ampliação progressiva dos públicos atendidos. E para assegurar a efetividade do plano, foram instituídos dois comitês, conforme esmiuçado no decreto desse ano de 2025, que detalha o funcionamento. O primeiro é o Comitê Estratégico. Ele é composto de forma paritária entre o governo e a sociedade civil e tem um caráter consultivo e tem competência para definir prioridades e acompanhar a execução do plano. O comitê gestor, de outro lado, é uma instância de caráter técnico e gerencial, que é responsável ali por coordenar, monitorar, avaliar e propor revisões ao plano, sendo integrado por 20 ministérios sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Esses são uns dos pontos de realce dessa lei de 2024. Agora a gente vai para alguns dados e a realidade do trabalho de cuidado que revelam a urgência dessa política pública. Segundo dados do IBGE de 2022, as mulheres dedicam em média 21,3 horas semanais a cuidados e afazeres domésticos, contra apenas 11,7 horas dos homens. E aqui um detalhe interessante: antes de gravar esse episódio, eu fui buscar aqui uma encomenda e eu não pude deixar de notar exatamente uma moça falando da questão de exercer o cuidado da mãe dela que tem uma doença crônica. Mas voltando aqui para a questão dos estudos do IBGE, entre jovens fora da escola e do trabalho, 64% são mulheres, muitas delas envolvidas exclusivamente em tarefas de cuidado. Um dado aqui que preocupa e que é alarmante é que mais de 80% das mães de crianças de 0 a 3 anos ficam fora do mercado de trabalho por falta de apoio institucional. Conforme a OIT, 748 milhões de pessoas estavam fora da força de trabalho em 2023 por encargos decorrentes do cuidado, sendo que desses 748, 708 milhões de pessoas eram mulheres. E aqui um ponto super importante também, e que às vezes pode passar despercebido, mas só vem para reforçar a relevância dessa questão. O impacto do cuidado é significativo na economia. Segundo uma pesquisa da Oxfam Brasil, o trabalho de cuidado não remunerado representa ao menos 10,8 trilhões de dólares anuais para a economia global. E no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, esse trabalho agregaria 8,65% ao PIB caso fosse contabilizado de maneira formal. Então aqui a gente pode notar que esses números trazem não apenas essa desigualdade de gênero na distribuição do trabalho de cuidado, mas também uma invisibilidade econômica de uma atividade que é fundamental para o funcionamento da sociedade e, como a gente já viu, tem um impacto gigantesco na economia. A Política Nacional de Cuidados vem então buscar trazer visibilidade e valorizar essa contribuição que é essencial. Traçado esse recorte, ainda há um outro fator que vem trazer a importância desse tema, tanto para os estudos, como para a prática, como para a própria questão da formação como sociedade. E aconteceu, inclusive, recentemente. Eu estou falando aqui da opinião consultiva de número 31 de 2025 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em junho de 2025, a Corte reconheceu o cuidado como um direito humano autônomo. A consulta ela havia sido formulada pela Argentina e nela a Corte estabeleceu que os seres humanos dependem, em diferentes momentos do seu ciclo de vida, de receber ou prestar cuidados. O cuidado foi definido pela Corte como conjunto de ações necessárias para preservar o bem-estar humano, incluindo a assistência àqueles que são dependentes ou necessitam de apoio, seja esse apoio temporário ou permanente.
E aí a Corte declarou que existe sim um direito autônomo ao cuidado, derivado da leitura conjunta de vários artigos da CAD. Nesse sentido, a Corte fez uma interpretação sistemática, evolutiva e pró persona para chegar nesse direito autônomo ao cuidado. E aí a Corte vem dizer que o direito autônomo ao cuidado abrange o direito de toda pessoa ter tempo, espaço e recursos necessários para proporcionar, receber ou obter condições que garantam seu bem-estar integral e permitam que essa pessoa possa se desenvolver de forma livre o seu projeto de vida de acordo com as capacidades e a fase da vida em que se encontra. E aí a corte vem arrematar falando que a finalidade do cuidado, então, não é só ali para a questão de subsistência das pessoas que são cuidadas e daqueles que cuidam. Só que isso vai além. Isso também engloba a questão da realização e o alcance do projeto de vida, reforçando, sob esse viés, a autonomia pessoal e a inclusão na comunidade. A opinião consultiva, ela também ressalta que, embora o direito ao cuidado esteja intimamente ligado a outros direitos, como, por exemplo, a saúde, o trabalho, a seguridade social ou a proteção familiar, o conteúdo do direito ao cuidado não vai se limitar a nenhum deles. O reconhecimento aí do direito ao cuidado, segundo a Corte Interamericana, vai pressupor justamente esse reconhecimento da autonomia normativa e funcional desse direito, porque ele vai proteger um conjunto específico de condições materiais e que se relacionam essencialmente ao bem-estar e à dignidade humana, e a omissão em relação a esse direito ao cuidado ou a negligência é que pode comprometer o exercício efetivo dos múltiplos direitos que são interdependentes. Esse direito, ele abrange o direito de toda pessoa a ter espaço, tempo e recursos necessários para proporcionar, receber ou obter condições que garantam seu bem-estar integral e lhe permitam desenvolver livremente o seu projeto de vida. A Corte estabeleceu ainda que o direito ao cuidado é regido pelo princípio da corresponsabilidade social e familiar. E o que é que isso significa? Isso significa que o cuidado ele vai recair de forma conjunta não só sobre o indivíduo, mas também sobre o indivíduo, a família, a sociedade e o Estado. Então, dada a relevância aí do princípio da corresponsabilidade, vamos explorar ele e o princípio da solidariedade que foram mencionados na opinião consultiva. O princípio da corresponsabilidade, ele vem falar aí que é uma responsabilidade compartilhada entre o indivíduo e os espaços sociais em que ele atua, ou seja, engloba a família, a comunidade, a sociedade civil, as empresas e o Estado. E esse princípio, segundo a Corte, vai impor responsabilidades solidárias a diversas entidades sociais para garantir a gestão e a sustentabilidade da vida cotidiana e entendendo então que seria uma rede de cuidados cujo o escopo, e aqui a gente pode dizer que é um escopo geral, será determinado pelas necessidades dos indivíduos e pelos espaços de ação específicos de cada entidade social. E a Corte ressaltou que, além desse escopo que a gente chamou aqui de geral, o princípio da corresponsabilidade apresenta um escopo, ou seja, uma finalidade ali específica, que seria entendido como a corresponsabilidade familiar, que diz respeito à necessidade de uma distribuição equitativa do trabalho não remunerado do cuidado que é feito por homens e mulheres dentro da família. E aí a corte vem preconizar que homens e mulheres têm responsabilidades iguais de cuidado. Quanto ao princípio da solidariedade, a corte vem falar que parte de uma ideia de uma humanidade comum na interdependência dos membros da sociedade. Em relação à área do cuidado especificamente, a Corte falou que o princípio da solidariedade reforça a obrigação em um viés duplo, ou seja, por um lado, tem
assistir, apoiar e cuidar daqueles com algum grau de dependência. E de outro, tem-se que seria apoiar aqueles que desempenham essas tarefas, ou seja, os cuidadores, garantindo que tenham as condições necessárias para prestar cuidados adequadamente e que o trabalho deles seja reconhecido e que tenham acesso a apoio para aliviar os encargos da prestação do cuidado. E aí a corte fala que isso vai incluir a garantia de que o cuidado, seja ele pago ou não, seja reconhecido, valorizado e sustentado. E ele é regido também pelo princípio da igualdade e não discriminação, de forma que aí a gente vai exigir que tanto homens quanto mulheres tenham as mesmas condições e responsabilidades no cuidado. O conteúdo do direito ao cuidado, ele foi analisado pela Corte em três dimensões básicas, e aqui a gente pode notar essa convergência que está prevista inclusive na lei brasileira de 2024, que seriam aquelas dimensões do direito ao cuidado, do direito do autocuidado, de ser cuidado e de cuidar. A dimensão do direito ao cuidado, sob a perspectiva de ser cuidado, implica que todas as pessoas têm direito de receber cuidados de qualidade suficientes e adequados para viverem com dignidade. Esses serviços eles devem garantir, segundo a Corte pontuou, um bem-estar físico, mas também espiritual, mental e cultural que sejam adaptados à fase da vida que a pessoa se encontra e ao grau de dependência. Se visto pela dimensão de cuidar, o direito ao cuidado vai consistir aí no direito de prestar cuidados em condições dignas, tanto remunerados como não remunerados. E para os cuidadores não remunerados, o Estado ele vai ter a obrigação de garantir o gozo dos direitos à saúde, ao trabalho e à seguridade social, além de prevenir e punir todas as formas de violência ou discriminação baseadas na assunção de responsabilidades de cuidado. Sob a terceira perspectiva, que é a dimensão de autocuidado, o direito ao cuidado implica no direito de quem cuida e de quem é cuidado de garantir o seu próprio bem-estar e atender às suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais e culturais. E essa dimensão, ela vem reconhecer a importância de as pessoas terem tempo, espaço e recursos para que elas cuidem de si mesmas. Nessa opinião consultiva de número 31, a Corte ainda constatou que, devido a estereótipos negativos de gênero e padrões socioculturais, o trabalho de cuidado não remunerado ele vai recair principalmente sobre as mulheres, que vêm aí realizar o trabalho de cuidado não remunerado em proporção 3 vezes maior que os homens, conforme constatado ali também pela Corte Interamericana. E essa situação, ela vem se agravando quando outros fatores de discriminação se interseccionam. Então aí a gente tem essa faceta da interseccionalidade impactando aí de forma negativa. E aqui a Corte sustentou que a distribuição desigual da carga de trabalho do cuidado não remunerado constitui uma forma de discriminação estrutural contra as mulheres e um obstáculo ao exercício dos seus direitos em igualdade de condições, particularmente quanto ao direito ao trabalho, à seguridade social e à educação. E aí, com base nessa premissa, a Corte falou que os estados eles devem adotar medidas que apoiem a incorporação ou reintegração de cuidadores não remunerados à força de trabalho formal, incluindo arranjos de trabalhos favoráveis às responsabilidades do cuidado. E também a Corte falou que deve rever as restrições ao acesso à Seguridade Social para garantir que não haja uma discriminação às mulheres. A Corte ela também observou que alguns grupos de pessoas que realizam o trabalho de cuidado não remunerado se encontram em situações de especial vulnerabilidade, como, por exemplo, mulheres que chefiam famílias monoparentais, mulheres cuidadoras vinculadas ao sistema prisional, mulheres refugiadas, migrantes, indígenas, afrodescendentes, mulheres idosas cuidadoras e mulheres com deficiência. Em relação, por outro lado, ao direito das crianças e adolescentes de receberem cuidados, a Corte relembrou que os estados devem garantir que ambos os pais têm obrigações comuns na educação e desenvolvimento,
fornecendo assistência adequada no cumprimento dessas responsabilidades. E daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, um julgado do Tribunal de Justiça do Paraná que aplica exatamente essa lógica. A corte ela também frisou, sob essa perspectiva ainda, que os estados eles devem estabelecer um quadro jurídico para garantir o acesso das crianças a cuidados de qualidade quando eles não puderem ser prestados pelas famílias. Se visto agora sob a perspectiva do direito ao cuidado de pessoas idosas, ele deve ser entendido sob duas perspectivas: o direito ao acesso efetivo aos cuidados, que é garantido com base no princípio da corresponsabilidade, e esse princípio, pessoal, aparece muitas vezes na opinião consultiva, se vocês pararem para ler. E também a outra perspectiva seria do direito das pessoas idosas que já estão recebendo cuidados. Aqui é importante destacar que ter mais de 60 ou 65 anos não equivale por si só a presumir a necessidade de cuidados, e esse foi uma ressalva feita pela Corte nessa opinião consultiva. Para as pessoas com deficiência, a Corte reconheceu a abordagem social da deficiência baseada nos direitos humanos, entendendo que a garantia do direito ao cuidado ele deve partir das necessidades de apoio e não apenas de atenção. As pessoas com deficiência, segundo a Corte, devem ser reconhecidas como sujeitos de direitos e não como receptoras passivas de cuidados. A Corte ela também analisou a interdependência entre o direito ao cuidado e outros direitos econômicos, sociais e culturais, que são os DESCAs. Primeiro, ela considerou que o trabalho de cuidado é trabalho, enquanto atividades livremente desenvolvidas que prestam serviços a terceiros e têm valor econômico e social e são realizados com permanência e intensidade. Nesse particular, o trabalho de cuidado visto sob a ótica remunerada, ou seja, aquele trabalho que a pessoa vai receber para exercer o cuidado, é aquele realizado em troca justamente dessa compensação financeira, como, por exemplo, em creches, escolas, centros médicos, centros de assistências a pessoas idosas ou em domicílios. Os cuidadores remunerados, segundo a Corte pontuou, gozam dos mesmos direitos que qualquer outro trabalhador, devendo então os estados implementarem medidas especiais para garantir o pleno exercício do direito ao trabalho em condições justas e equitativas. O trabalho de cuidado não remunerado, ele é realizado sem remuneração financeira, como o próprio nome sugere, geralmente em lares, mas também pode ser em centros comunitários. Para a Corte, esse tipo de trabalho exige dos estados a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e infantil, eliminando a discriminação e garantindo também de forma progressiva as garantias mínimas, como limites de jornada, períodos de descanso e acesso à seguridade social. Outro ponto abordado por essa opinião consultiva foi sobre trabalhadores com responsabilidades familiares. Nesse assunto, a Corte observou que os estados eles devem garantir que esses trabalhadores com responsabilidades familiares possam exercer o seu direito ao trabalho sem discriminação, implementando de forma progressiva medidas para que possa conciliar a vida profissional e as necessidades do cuidado, removendo as barreiras que vão impedir esse acesso ou a manutenção do emprego. Em relação ao direito à seguridade social, a Corte afirmou que deve ser garantido progressivamente a todas as pessoas por meio de sistemas que operem sob princípios de universalidade, solidariedade, inclusão social e progressividade. E aí os estados eles devem garantir de forma progressiva licenças maternidade e paternidade e benefícios familiares. Quanto ao direito à saúde, a Corte frisou que os estados devem reconhecer o papel central das pessoas que realizam trabalho de cuidado na garantia desse direito, implementando medidas para proteger seus direitos, considerando os riscos à saúde que esse trabalho de cuidado pode acarretar. E, por fim, quanto ao direito à educação, a Corte considerou que os estados eles devem implementar medidas progressivas para evitar que a sobrecarga de trabalho de cuidado constitua uma barreira ao acesso à educação, especialmente nos casos de maternidade precoce. Pessoal,
A gente tem aqui um julgado muito recente do STJ sobre isso. Conforme noticiado no site Migalhas, que é da onde eu estou extraindo as informações desse tópico em específico, a terceira sessão do STJ decidiu por maioria, agora em agosto de 2025, então muito atual, conceder habeas corpus e reconhecer que a amamentação e os cuidados maternos que foram exercidos por uma mãe presa com o seu filho no cárcere integravam o conceito de trabalho que está previsto na LEP para fins de remissão. E aí, a terceira sessão determinou que o juízo da execução requisite ao estabelecimento prisional informação específica sobre o período em que a paciente permaneceu segregada e dedicada aos cuidados com a criança, efetivando na sequência o desconto da pena nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, inciso 2 da LEP. Então já sabe, né? Grifa e Inuvade, porque se aparecer qualquer questão disso, principalmente em uma discursiva, você já sabe em qual artigo da LEP fundamentar o direito à remissão com base no direito ao cuidado em questão de trabalho para a remissão da pena. A tese aqui do julgamento foi a seguinte: a interpretação extensiva do termo trabalho no artigo 126 da LEP inclui os cuidados maternos como atividade para fins de remissão de pena. A amamentação e os cuidados maternos são reconhecidos como forma de trabalho para remissão de pena, considerando sua importância para o desenvolvimento da criança. As desigualdades de gênero devem ser consideradas nas decisões judiciais, eliminando estereótipos que influenciam negativamente as decisões. E aqui, atenção, apesar de esse tema estar em uma evidência absurda agora em 2025, a Defensoria Pública do Paraná tem até tese institucional sobre isso, que foi aprovado no ano de 2023. É a tese institucional de número 8. E ela fala o seguinte: o trabalho exercido na economia do cuidado deve ser computado para fins de remissão do artigo 126, inciso 2 da LEP. E é exatamente esse que a gente acabou de mencionar ali em cima, né? E mais, ainda tem decisão aqui do TJ Paraná, agora de agosto de 2025, que considerou a teoria do cuidado em pensão alimentícia. Com isso, a 11ª Câmara Civil considerou que o cuidado da mãe deve ser visto como um capital invisível que compõe aí a corresponsabilidade parental. E aí foi decidido que o pai deveria continuar pagando 30% dos seus rendimentos líquidos como pensão alimentícia para suas filhas de 12 e 6 anos. Nesse julgado, o tribunal considerou que a presença da mãe, embora não quantificada financeiramente, representava contribuição efetiva e indispensável à manutenção da vida cotidiana das filhas para fixar o valor da contribuição paterna. E aqui eu vou até fazer a leitura do que foi dito pela relatora, abre aspas. A fixação dos alimentos deve seguir o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, reconhecendo o cuidado direto da genitora como capital invisível que compõe a corresponsabilidade parental. Então aí fiquem de olho nesse termo, né? Capital invisível para a questão do cuidado em relação à pensão alimentícia. E com isso a gente chega aqui ao fim desse episódio. Não se esqueçam de que há uma apostila gratuita sobre esse tema na descrição e também no Telegram. E é um tema muito atual e de suma importância. Eu espero que tenha sido útil. É uma pincelada aqui, mas os detalhes maiores disso vocês podem conferir nessa apostila, mas é muito relevante, então eu precisava abordar isso aqui. Este foi o episódio da 2ª temporada do Defensorarei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.